E você que achou que hoje eu ia responder 4 perguntas dos inscritos se enganou, porque esse mês é o mês especial de Natal e respondendo a muitos pedidos dos inscritos, eu vou mostrar uma receita que é da minha mãe, que nós fazemos no Natal todos os anos, depois da vinheta. Então, gente, nesse mês de dezembro, nós resolvemos fazer um pouco diferente os vídeos do canal. E muitas pessoas falam, sabem que eu gosto de cozinhar, que eu cozinho muito bem, modéstia à parte, muito obrigado. Então, muitas pessoas falam, mostra uma receita, mostra uma receita, mostra uma receita. E assim, não é um canal de receitas, né? É um canal de design e corretagem. Mas eu vou mostrar hoje para vocês uma receita que é da minha mãe. A minha mãe, ela fazia um pudim de leite perfeito. E um dia ela deu na cabeça dela de fazer um pudim de chocolates. E ela resolveu colocar também nozes no pudim. Então ficou o famoso pudim de chocolate com nozes que só nós na nossa casa tínhamos, porque foi ela que inventou essa receita, tá certo? Então hoje eu vou mostrar para vocês como é o pudim de nozes com chocolate, que é facílimo de fazer e você vai amar essa receita. Primeiro, aqui os ingredientes são ovos, leite, extrato de baunilha, Nescau, não pode ser achocolatado aqueles do Padre, da Nestlé, tem que ser o Nescau, nós já tentamos fazer com achocolatado, não ficou bom. E nós temos as nozes também aqui e o leite condensado que eu vou pegar daqui a pouco. Mas primeiro, nós vamos fazer a calda do pudim. Se você gosta de pudim, faz pudim, mas nunca acerta a calda, hoje você vai aprender de uma vez por todas e nunca mais vai errar, tá certo? Então eu vou começar fazendo a calda aqui no fogão aqui atrás. Então eu vou ligar o fogão aqui no médio alto, o fogo, né, no médio alto. Vou pegar a minha xícara, o medidor de xícara, e vou colocar aqui 2 xícaras de açúcar. Sabe de uma coisa? Eu assisti muitas pessoas ensinando a fazer calda, inclusive tem uma calda que as pessoas fazem que você coloca água e açúcar tudo junto e deixa ferver. Mas, dependendo do fogo, a pessoa fala, você vai olhando e quando tiver nesse ponto você para. E é difícil porque a pessoa que tem experiência, ela sabe o ponto. Se você não sabe o ponto, não tem tempo, não tem nada, aí é difícil. Então, eu prefiro fazer assim, cozinhar ela aqui. Aí ela vai ferver, vou colocar 1 xícara de água, 2 de açúcar e 1 de água. E aí eu vou deixar ferver por 6 minutos exatamente. Depois que der 6 minutos, você tira, coloca ela na assadeira e deixa ela esfriar. Uma coisa que eu faço, eu coloco a assadeira no congelador, tá? Porque a hora que ficar pronto o açúcar, eu ponho aquela esfria mais rápido, tá? Então eu vou deixar ela aqui no congelador. Barulheira! E vamos lá fazer essa calda. Trabalho de paciência. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, quando você estiver fazendo a calda e ela estiver derretendo e ela começar a sair um pouco de fumaça, você tem que tirar do fogo. Você pode até ficar misturando fora do fogo porque ela não perde o calor. Então eu vou ligar aqui, vai fazer um pouco de barulho por causa da fumaça, mas eu vou mostrar para você a hora que eu tiro do fogo. Agora ele já está começando a empedrar, né? E a gente continua virando aqui para não queimar.
Não pode deixar queimar. Se deixar queimar, ele fica amargo. Então não pode mais sair daqui. Agora, como a temperatura da panela está muito alta, eu vou baixar para o número 5. Então assim, fogo médio, não é mais alto, é médio. E continua mexendo. Então olha só o barulho, né? Se você olhar aqui, você vê a fumaça subindo. Então quando começar muita fumaça, daí é a hora de tirar um pouquinho do fogo. Agora que tá saindo muita fumaça, eu ponho um pouquinho de lado assim, olha. Você continua mexendo e a fumaça continua saindo. Então não deixa no fogo, tira do fogo, que ele ainda tá cozinhando, ainda tá derretendo. Tá? Olha só a fumaça. Olha só, ele tá cozinhando fora do fogo. Tá saindo fumaça e tá derretendo, então não precisa ficar no fogo, senão ele queima, tá? Daqui a pouco, quando ele começar a ficar mais difícil, aí eu volto ele pro fogo mais um pouquinho. Pode até diminuir um pouquinho mais. Olha, agora todos aqueles carocinhos sumiram. Então o que a gente vai fazer? É uma xícara de água morna, não põe fria, porque daí explode aqui. E a gente vai pôr de pouquinho, tá? Põe só um pouquinho. A vantagem de pôr de pouquinho é que não fica aquele caroçado, sabe? Ele vai dissolver por igual. Ó, já não tem mais nenhum caroço, não tem aqueles blocos, olha. Aí você põe mais um pouquinho. Continua mexendo. A hora que tiver uma consistência só, você põe um pouco mais. E agora vai ferver por 6 minutos. A hora que ferver, você desliga, mexe de vez em quando e coloca na forma. Acabou. Aí, o ideal é você esperar mais ou menos 1 hora até ela esfriar completamente para você pôr o pudim em cima. Tá? Hoje eu vou botar na geladeira, a hora que eu terminar o pudim eu já vou colocar dentro. Agora, outra coisa que eu faço, eu já encho essa forma de banho-maria de água e já coloco dentro do forno para que quando eu entrar com o pudim, essa água já esteja quente. Senão o tempo de cozimento vai demorar até a água ficar quente. Então eu coloco a água aqui e já vou colocar no forno. Cuidado que tem cachorros, tapetes aqui.
Vamos lá preparar o pudim então agora? Vamos lá. A minha mãe fazia o pudim no liquidificador. Eu acho que ele faz muita espuma, então eu faço na mão mesmo. Eu coloco aqui e jogo ali. São 8 ovos, tá bom? Ó, caiu um aqui. Só tem que tomar cuidado para não cair nenhuma casca ali, que como nós não vamos bater no liquidificador, aí e fica de olho lá na calda. Não precisa ficar mexendo não, ela vai ferver, vai reduzir. Esse é um óleo de baunilha que eu tenho, então ele é super concentrado, é uma delícia, um perfume delicioso. Coloca um pouquinho assim, mais ou menos uma colher de café, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Tá tudo certo, ainda tem 3 minutos. E eu vou bater esses ovos um pouquinho aqui. Agora, para essa receita, nós temos 2 latas de leite condensado, 2 latas de leite e vai ser 1 colher de Nescau bem cheia e as nozes, tá bom? Então, vou abrir aqui. É bom ter tudo na mão, né? Abre a gaveta, tá aqui do lado. Deixa ela aqui dentro. Vamos abrir a outra. Essa aqui saiu inteira. Só que precisa do garfinho aqui. Sabe por que eu gosto de fazer na mão? Porque eu acho que, primeiro que o liquidificador é barulhento, né? Aquele barulho terrível, fica... E você vai fazendo com a mão, você bota uma musiquinha, aí você vai mexendo, 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 é uma delícia. Então eu vou colocar o leite depois. Vou colocar agora o Nescau. Uma sujeiraiada, né, Renato? Então, como eu falei, o chocolate não fica bom. Minha mãe mesmo falou, ó, bem cheia aqui, coloca 1 colher só. Então, eu já coloquei os ovos, o leite condensado, a vanila, falta o leite e as nozes. Faltam 23 segundos para ficar pronto aqui. Olha só, ele já tá meio que um fio. Tá vendo, ó? Acabou. Acabou, vou tirar do fogo, vou desligar. Vou colocar aqui. Se você quiser que ela esfrie mais rápido, é só você colocar uma travessazinha com água com gelo, daí coloca ela ali e deixa ela sentada ali. Como eu coloquei a forma no congelador, eu vou colocar por cima e ela vai esfriar. Daí eu deixo um pouquinho na geladeira também. Você viu que tem um tapete aqui, ó? Tem um tapete ali. Então eu vou colocar aqui com muito cuidado. Dexter, não sobe aqui.
tá? E pode deixar ela aqui. Ele vai dar um choque e depois eu coloco na geladeira. Então agora aqui é um trabalho assim de paciência, né? Olha só que coisa linda. E agora você vai virando aos poucos, devagar, vai deixando o leite condensado misturar com o ovo, com o chocolate, com a baunilha e só vai virando. Daqui a pouco você vai ver, vai ficar uma coisa só. E não faz aquela espuma que faz no congelador, no liquidificador, sabe? Daqui a pouco, a hora que tiver mais incorporado, a gente pode até bater um pouquinho. Olha só que coisa linda. Aí o Dani falou assim, eu vou ter que esperar, né, o pudim ficar pronto. Eu falei, não, o pudim vai ficar muitas horas na geladeira, né? Eu falei, então a gente não vai comer o pudim hoje? Você acha? Eu tenho um pronto já dentro da geladeira, tá? Porque quando você é cozinheiro, você tem várias formas. Várias. Já tá misturando bem, vai misturando, ó. O leite condensado já ficou marronzinho. E pudim é sempre aquela surpresa, né? Você só sabe como é que ele ficou na hora que você desformar. Então quando chegar mais ou menos nesse ponto aqui, aí dá para bater um pouquinho mais rápido assim para dissolver o chocolate. O achocolatado, né? Que isso aqui não é chocolate, é um achocolatado. Então agora nós vamos colocar o leite. E agora é só misturar com calma e misturando. Então agora que a calda esfriou um pouquinho, eu vou fazer assim para untar um pouco. Deixa ela aqui, ela ainda está esfriando. Como eu falei, o ideal é que ela fique totalmente fria. E agora eu vou colocar mais ou menos meia xícara de nozes. Essas nozes já estão pequenininhas, tá? Então coloco meia xícara de nozes aqui. Vou colocar mais um pouquinho só, um chorinho. Tá bom? Vou deixar aqui. Aí vou misturar. Eu não gosto de colocar na forma, porque daí talvez você não coloque homogêneo, tá? E é isso aí. Agora, quanto tempo de cozimento? Eu deixo no 375 Fahrenheit por 1 hora certinho. Não precisa botar palito para ver se saiu, porque se você colocar o palito e ele sair limpo, já você estragou o pudim, ele fica todo cheio de bolinha dentro. Ele cozinha demais, aquele interior dele murcha e dentro daquelas bolinhas tem gordura. Então o pudim ele tem que ficar cremoso, tem que partir e ficar cremoso. Então são 190 graus. Então você deixa no 190 graus por 1 hora, tirou, ele vai estar molenga. Ai, ficou cru. Não ficou. Você põe na geladeira. Prova. Se ficou muito molenga, da próxima vez você deixa 1 hora e 5 minutos. Até você saber qual é o tempo do seu forno. Por isso, faça antes do Natal um teste. E aí, se ele ficou muito cozido, você deixa menos. Se ele ficou menos cozido, você deixa mais. Tudo vai depender do seu forno e também do tamanho da sua forma. Tá certo? Então, agora eu vou virar ele aqui.
Ele encheu até a boca, olha só que lindo que ele vai ficar. Tá? E agora eu vou colocar ele no forno. Essa forma que eu tenho é um pouquinho menor do que a outra que eu usei, então tem que tomar bastante cuidado para colocar no forno quente aqui. Então vamos lá, agora eu tenho um pudim pronto, porque a gente não ia esperar até amanhã, porque eu vou falar para vocês, depois que ele ficou pronto, ele tem que passar a noite inteira na geladeira. Ele tem que ficar no mínimo 12 horas. O ideal é que ele fique assim umas 16, 18 horas. Esse aqui foi para a geladeira ontem, às 8 horas da noite. Então ele já está mais ou menos umas 14, 15 horas. Quando ele está muito gelado assim, se você tentar desformar, a calda está grudada na assadeira. Então a gente tem que esquentar ela por uns 4 minutos. Vou colocar ela aqui no 9, né? E deixa esquentar aqui por uns 4 minutos, só para derreter aquela parte da calda que está em contato com a assadeira. Depois eu vou virar o pudim nessa forma linda aqui que eu comprei numa Estate Sale e que eu paguei $8. Olha só que coisa linda. Né? Deixa aqui e eu tenho uma faquinha especial para cortar o pudim em volta. Essa faquinha aqui eu tenho anos e anos e anos. E ela tá aqui na minha gaveta de baking. Olha, tem tudo aqui dentro. E aqui são só assadeiras. E mais assadeiras e um monte de outras coisas. Vamos lá, uns 4 minutos já vai ficar bom. Que cheiro bom. Pronto, ele já deu uma esquentadinha. Então o que eu vou fazer? Eu coloco aqui, giro aqui, tiro os lados, tiro um pouco do meio. E agora a gente faz assim para ele soltar. Ele soltou, olha só. E agora é a hora da verdade. Ai, meu Deus do céu. Toda vez. Vamos lá. 1, 2 e... Caiu. Olha só. Que coisa linda. Deixa eu pôr a coisa um pouco para lá. Olha que lindo que ele ficou, não é? Um pudim de nozes com chocolate. E agora, esses dois aqui que estão filmando querem provar o pudim. Então nós temos que partir o pudim, certo? Vamos lá. 3 pratos. Primeiro quem vai provar sou eu. O primeiro pedaço sempre é problemático, tá? Então, o primeiro pedaço eu vou tirar com essa faca aqui. É sempre problemático tirar o primeiro pedaço, então vamos lá. Já dá pra ver que ele ficou uma delícia, olha. Olha só que coisa linda. Eu gosto de colocar ele de lado assim, né? Pega um pouquinho dessa calda maravilhosa. Bom, deixa eu provar. Será que vai estar bom? I know, Dexter. It's delicious. Muito bom. Faz muito tempo que eu não faço. Eu acho que por causa do chocolate é melhor deixar um pouquinho menos.
tá? 55 minutos. No caso dessa forma maior, vamos ver na outra, né? Lembra que ele tem que ficar bem cremoso. Olha só, pessoal, muito obrigado. Provavelmente eu tenho que fazer um outro desse pro Natal, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Faz um teste primeiro, tá? Ele tem que ficar bem cremoso na hora que corta. Então eu faria um teste. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de Natal e nós nos vemos na semana que vem, na quinta-feira, às 18 horas do Brasil, tá certo? Um grande abraço. Se nós não nos vermos novamente, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos nós, tá? Para você e para sua família, com muito amor. Até mais, tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.